Olá, muito prazer. Se você não me conhece ainda, eu sou Wagner Dias e falo da Oferta Terreno. Tá? Oferta Terreno, como você já sabe, é uma aplicação para você fazer gestão de land bank e viabilidade econômico-financeira. Aqui você conta com duas IAs, uma IA generativa e uma preditiva para você fazer suas contas aqui. Tá? Hoje eu venho trazer aqui uma nova função na ferramenta que ela é bastante relevante, muita gente pediu, e se chama periódico programado. Para que serve o periódico programado? O periódico programado ele é diferente do nosso periódico tradicional, ou seja, periódico tradicional você sempre vai trabalhar com gastos lineares ou com curvas pré-cadastradas, tá? E o periódico programado não, ele é muito mais dinâmico. Ele vai pegar, por exemplo, você pode cadastrar um periódico que está relacionado a uma curva de obra. Você pode pegar um periódico que está relacionado a uma receita de venda. Você pode ter um periódico programado que pode estar relacionado às vendas, às unidades vendidas. Então, o periódico programado, ele é uma função nova e que está bastante aderente à necessidade dos nossos clientes, tá? Então, isso foi feito uma pesquisa, foi conversado com todos e assim, esse é um dos itens que a gente percebeu que era necessário ter na ferramenta. Então, vamos lá falar de periódico programado. Você está vendo minha tela aqui, eu estou com uma viabilidade que ela tem aqui uma operação de vendas e tem uma operação de locação, tá? Então você tem aqui, ó, você está negociando o terreno, valor pago, permuta física, permuta financeira da receita, o yield aqui é a permuta física da locação e aqui você tem o valor do terreno. A ideia nossa aqui, ó, é falar só de periódico. Eu estou passando rapidinho nessa viabilidade para você ver aqui como ela está completa, que eu fiz já um exemplo. Você vê aqui, ó, as unidades que você está vendendo, né? Aqui você vê as salas que você está alugando mensalmente e aqui você vê a locação do tipo Airbnb, tá? Então qual que é a nossa ideia aqui? É permitir que você consiga ver todos os exemplos de periódicos programados que a gente colocou aqui. Então ó, você está vendo aqui, é um empreendimento para venda e também no mesmo viabilidade eu tenho aqui um empreendimento para locação, tá? Então você vai ver tudo isso agora. Para eu cadastrar um periódico programado, eu clico aqui em editar, ó. Então tem aqui a viabilidade, terreno, empreendimento, obra, periódicos e aqui sim, periódicos programados, tá? Então eu vou excluir esse aqui, eu vou dar vários exemplos de periódico programado, então sempre vou cadastrar um e excluir, depois que eu demonstrei o exemplo eu vou excluir, mas você poderia ter aqui, ó, quantos periódicos programados você quiser, não é porque eu vou cadastrar um e depois eu vou excluir esse mesmo, que eu não posso cadastrar vários, ó, vou fazer aqui, ó, primeira coisa vou fazer aqui um exemplo qualquer aqui, ó, que eu vou chamar aqui de contrapartida relacionada ao terreno, ó, então eu tenho aqui, eu posso ter um valor ou uma proporção de, ó, vou pôr aqui um valor de R$1.000, ó, vou pôr uma proporção aqui, ó, de 5%, tá, do VGV, aí ó, você escolhe, ó, do VGV sem comissão, sem permuta, da receita total, da receita de locação, da obra, do financiamento da obra, aqui do terreno desembolsado, da permuta física, da permuta financeira da receita, da permuta financeira do resultado, e aqui você tem, ó, você tem aqui a permuta do terreno mais a permuta financeira, do terreno mais a permuta física e a permuta financeira, da securitização e do capital de giro, tá, então você escolhe, eu quero ter um periódico programado que vai ter o quê? 5% da obra aqui, ó, e aí vai ser conforme, pode ser o desembolso dele, pode ser conforme a receita de vendas, a receita de locação, a curva de obra, desembolso do terreno, unidades vendidas e unidades ativas. Vou colocar aqui, ó, a curva da obra, que eu vou fazer uns modelos bem malucos aqui mesmo, para você entender que você tem infinitas possibilidades. Então eu tô combinando que eu tenho uma contrapartida de terreno, que é 5% do valor de obra, que eu vou colocar aqui, ó, 5% do valor da receita, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, da receita. E aí, ó, quando eu coloco isso aqui, só que aqui é 5% da receita, só que está conforme curva de obra. Então você percebe que você faz a combinação que você desejar? Então coloco aqui, ó, ele já pegou e já fez já, conforme curva de obra, 5% da receita total, tá? Então se a gente for aqui visualizar, ó, isso aqui, tá aqui, ó, contrapartida do terreno, tá aqui, ó, é 18 milhões, tá? Então é 5% da receita. Deixa eu olhar aqui, ó, 5%, deixa eu ver aqui, periódicos, eu posso adicionar outra aqui se eu quiser, tá? É 5% da receita total. Então, se eu der um visualizar de novo aqui, ó, eu tenho um periódico programado que eu chamei de contrapartida, que é 18 milhões da receita total, que é o quê? 5%. Então, se eu pegar uma receita de 355 milhões, 5% tá dando 18 milhões e 248, tá? E como é que a gente vai pagar isso? Tá aqui embaixo, ó. Eu vejo aqui, ó, vou obedecer aqui, ó, pra você ver, ó. Olha só que interessante. É um valor que está relacionado à receita, mas eu coloquei aqui, ó, que eu vou pagar conforme a curva de obra. Ela tá aqui, ó, tá vendo? Então, ó, 182 mil, eu tenho uma obra aqui de 28 milhões. 280 mil é 1% do valor da obra, certo? Então, aí, ó, eu tenho uma contrapartida aqui de 18 milhões e 248. Se eu pegar aqui 1% de 18 milhões, é 182.481. Tá aqui já, ó. Tá? No próximo mês, ó, tem mais 1% de obra. De 28.280 é 1%. Então, beleza. Tem mais 1% de contrapartida aqui, ó. 182 mil de 18.248. No mês seguinte, pra gente não perder o fio da meada aqui, ó, eu tenho 2%, tá vendo? De evolução da curva de obra. Porque se eu pegar 560 mil e dividir por 28 milhões, eu vou chegar a uma medição ali de 2% da obra. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho 364.962, que isso nada mais é do que 2%.
2% de 18.248. Então, eu coloquei aqui uma contrapartida, que ela é uma proporção da minha receita, mas que eu vou pagar conforme a minha evolução de obra. Ficou claro? Então, vamos dar outros exemplos aqui. Aqui, como eu já disse, eu posso colocar quantos periódicos eu quiser, programados. Como da mesma forma que os periódicos simples eu posso colocar quantos eu quiser, programado é a mesma coisa. Então, eu vou adicionar um outro aqui, que eu vou chamar o seguinte. Toda vez que eu faço uma venda, então eu vou colocar no grupo de despesas, eu vou colocar aqui, custo de aprovação de crédito. Então o que é esse? Opa, não foi. Vamos lá de novo. Escapou aqui meu mouse. Espera aí. Custo de aprovação de crédito, tá? Então, qual que é o nosso custo de aprovação de crédito? Vamos imaginar que a gente tem um custo ali de R$1.000. Então, R$1.000. Toda vez que eu vou fazer uma venda, então eu tenho que pagar R$1.000 para quem aprova o crédito lá, certo? Então eu poderia repassar isso para quem está comprando unidade, mas eu resolvi pagar isso aqui porque eu tô com uma campanha aqui para vender mais. Então eu vou distribuir conforme unidades vendidas. Então, olha só. Toda vez que eu tô falando unidades vendidas, se eu tiver uma proporção, eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque se eu falasse, eu vou ter um negócio aqui que vale 5% do VGV e vou distribuir conforme unidades vendidas. Calma. Você pode, se você tiver 10 meses de unidades, 20 meses de unidades a serem vendidas ali, quantidades, 20 unidades, ele vai pegar o seu VGV inteiro e vai consumir só nessa verba. Já vou mostrar esse exemplo já. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, unidades, toda vez que eu estou fazendo uma distribuição aqui, por unidades vendidas, o valor por evento é por evento. Se o valor é por evento, então eu tenho aqui, cada unidade vendida é um evento. Então, se eu estou colocando R$1.000 aqui, se eu tenho 100 unidades, eu vou gastar R$100.000. Se eu tivesse aqui, 100 unidades e falasse o seguinte, cada unidade vendida eu vou dar 1% do VGV aqui como verba para esse negócio. Então, se você tem 100 unidades, ele vai calcular, não vai pegar e ratear 1% para 100. Ele vai multiplicar toda vez que ele fizer uma venda, 1% do VGV. Então, isso vai, se eu tenho 100 vendas, ele vai consumir 100% do VGV. É isso, tá? Então, cuidado nesse item aqui. Toda vez que você falar de unidades vendidas e unidades locadas, ativas, sempre o valor ou o percentual que você colocar é por evento. Então, se eu tenho 1.000 vendas, ele vai fazer 1.000 vezes esse valor aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, mês de carência quer dizer o seguinte, cara, eu vendi 10 unidades, mas não vou pagar esse mês, não, vou pagar o mês que vem. Então, põe um aqui. Esse é o caso clássico que você pode ter lá uma verba que você vai pagar corretor, qualquer coisa do tipo, e a carência você pode empurrar. Vou pagar comissão de venda. Tudo bem, só que eu não vou pagar agora, vou pagar daqui 6 meses. Então, você empurra a comissão para frente, tá? Por quê? Porque eu tenho que esperar, aprovar crédito, aprovar um monte de coisa. Então, você pode fazer isso na comissão. Já vou mostrar para vocês. Então, faço isso aqui, e vou dar um salvar, tá? Então, perceba o seguinte, que ele está distribuindo conforme lá nossas vendas. Já vou mostrar para você aqui, Então, se eu der um visualizar aqui, olha só que interessante isso. Eu vou aqui em empreendimento, eu tenho vendas aqui, residencial vertical. Aí, vou clicar aqui e vou colocar uma velocidade de vendas aqui, para você de 3 meses. Eu vou colocar aqui, 5 meses. Vou pôr 6. E aí eu vou ajustar aqui, vou tirar isso aqui, vou remover esse cara e vou colocar aqui o seguinte, eu tenho 60 unidades, então 10, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, eu vou colocar 12 unidades, 12, 12, 12, 12, 12, tá? Então tá tudo aqui já e vou dar um salvar. Então a nossa velocidade de vendas aqui de unidades, estou vendendo 12 unidades por mês. Eu tenho uma verba de R$1.000 lá, tenho? Se eu voltar aqui, vou voltar ao periódico programado, tem aqui, 1.000 por evento. Então quando eu clico aqui, é 1.000 por evento de venda. Então se eu abrir aqui agora, então se eu tenho 12 vendas no primeiro mês de vendas, eu vou pagar 12.000. No segundo mês 12, 12 e assim por diante. Se eu der um visualizar aqui, eu vou ver essa despesa aqui, né? Eu coloquei ela relacionada à receita. Eu posso escolher que conta que vai ficar aqui. São R$60.000, porque eu tenho 60 unidades que eu vou vender e a verba é de R$1.000. Então deu R$60.000. Ficou claro? Agora se eu pegasse aqui, eu vou pegar esse mesmo exemplo, aí ele vai aparecer aqui embaixo. Olha só. Vou vir aqui, tá aqui, Acho que tá aqui no começo mesmo que eu deixei na conta de receita. Custo de aprovação de crédito, tá vendo? 60.000, 54 é valor presente, Eu tô vendendo 12 aqui, aí eu coloquei uma carência de um mês, aí jogou um mês para baixo, Ele não tá no mesmo mês, jogou um mês para baixo aqui, Tem aqui mais 12 vendas, então tem mais 12.000 e assim por diante. Fica claro isso? Agora eu vou pegar esse mesmo periódico programado e vou fazer uma conta para você ver como não pode fazer isso agora. O que eu vou fazer aqui é um exemplo do que não pode ser feito. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui, um custo de aprovação de crédito de 1%. Eu vou colocar aqui agora uma proporção que é 1% do VGV. Então, vou colocar aqui, 1% para vocês verem aqui, tá? E aí eu vou alterar aqui, olha só como o mundo vai acabar na minha viabilidade aqui, Vou mexer aqui, e aí olha só, era R$60.000, né? Agora tá dando 44.277. Por quê? Porque ele pega 1% para cada venda. Se eu der um visualizar aqui, eu tenho 60 vendas, então ele não vai ratear 1% para 60 vendas. Não, eu tenho por evento. Então tem uma venda, vou desembolsar 1% do VGV. Tenho 2 vendas, 2% do VGV. Tenho 3 vendas, 3% do VGV e assim por diante. Então se eu for ver aqui, nessa tipologia, a gente tem aqui, 73 milhões de VGV, certo? Então 1% de 73 milhões é 730 mil, certo? Então se eu pegar 730 mil e fazer vezes 60, eu vou chegar nesse cara aqui, de 44 milhões. Então cuidado para não se enganar quando estiver mexendo com unidade.
Quando você está pegando ali algo que não é, deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu volto aqui, ó, para periódicos programados, igual, quando eu estou fazendo aqui uma conta relacionada à curva de obra, então, se eu colocar aqui é 1%, ela vai distribuir 1% conforme curva de obra. Então, eu vou pegar aqui agora, vou editar esse cara aqui, ó. Pegar exatamente esse cara aqui, ó. Ó, a gente tem 1% do VGV, está relacionado a unidades vendidas. Então, ó, se eu tenho um VGV de 73 milhões, 730 vezes 60 vendas, eu vou chegar aqui nesses 44 milhões. Agora se eu colocar aqui, ó, não, isso aqui não é conforme unidades vendidas, eu quero distribuir conforme curva de obra. Vou colocar aqui, ó, ele caiu para 737, porque aí ele pegou 1% do VGV e distribuiu conforme curva de obra. Ficou claro? Importante entender isso, porque isso às vezes se você não entende bem, pode confundir um pouquinho, tá? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Agora eu vou adicionar aqui, ó, vamos imaginar o seguinte, vou colocar aqui, ó, que eu tenho aqui uma tarifa de encargos para a prefeitura, tá? E isso aqui, ó, poderia, por exemplo, estar relacionado, né, à minha receita. Então vamos lá, eu vou pagar aqui, ó, 0,02%, né? Vou colocar aqui uma proporção, que aí eu vou escolher, ó, escolho o que eu quiser aqui, ó, do terreno desembolsado. Vou pôr aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui, ó, é para locação. Então eu vou colocar aqui, ó, da receita de locação, tá? E aí eu vou vincular isso aqui, ó, a receita de locação também. E vou colocar uma carência de 3 meses aqui, ó. Quando eu dou um salvar, ó, já tá aqui, ó, 34 mil de taxa que eu vou pagando aqui todo mês, né? Lembrando que o meu mês de partida aqui, ó, ele tá aqui, ó, 1 de 2030. Se eu der um visualizar, eu vou ver aqui essa taxa. E outra coisa, eu posso colocar isso aqui ou relacionado ao terreno, à incorporação, à obra, ao financiamento, aí você escolhe, tá? Tá aqui, ó, tarifa de encargos para a prefeitura, 34 mil reais. E se eu descer aqui, ó, tarifa de encargos para a prefeitura. Então, está conforme 3 meses após a alocação. Então, ó, comecei a alocar aqui, ó, ok, aluguei, começa a pagar conforme a curva de receita da alocação, tá? Então, ó, se a curva ela fica aqui, ó, tá? Ela diminui, por quê? Porque eu tenho downtime aqui, ó, ela também começa a diminuir, ó, de 103 cai para 99, 89, tá? E vai, tudo aqui você consegue fazer, entendeu? Se eu quisesse vir aqui, ó, e colocar um periódico programado agora, vamos adicionar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, é uma proporção, tá? Que eu vou pôr aqui, ó, da obra, vou pôr aqui, ó, 0,4%, tá? Da obra, tá? E aí isso aqui eu vou pagar conforme, e aí eu vou dar os exemplos malucos aqui, ó. Não é isso, mas eu vou colocar aqui, ó, conforme a receita de locação, só para você ver aqui, ó, tá? Vou colocar aqui, ó, custo com o terreneiro, tá? Então, ó, eu poderia colocar uma outra coisa aqui, ó. Vamos imaginar que o terreneiro vai bancar, vou mudar meu exemplo aqui, ó. O terreneiro vai bancar, ó, pagamento, recebimento, do terreneiro. Está relacionado à obra e ele vai bancar o quê? Ó? Ele vai bancar 3%, tem, ó, 3% aqui, ó, da obra. Ele vai bancar. Por que ele vai bancar? Porque eu combinei isso com ele. Então, ó, ele vai bancar da obra conforme a curva de obra. E eu vou colocar uma natureza de entrada agora. Olha que legal aqui, ó. E vou falar o seguinte, ele vai pagar no mesmo mês da obra, eu poderia dar uma carência aqui, mas vou deixar no mesmo mês, ó. Então, ó, já tá aqui já, agora já tá azul aqui, por quê? Porque isso é uma entrada, não é uma saída. E se eu der um visualizar aqui, ó, essa conta vai estar aqui dentro da obra, ó, recebimento do terreneiro, tá? E se eu descer aqui, ó, vem aqui na obra, ó, opa, ó, recebimento do terreneiro, tá aqui, ó, tô recebendo, tá com valor positivo. A obra tá andando, eu começo a receber dinheiro do terreneiro, porque eu combinei com ele que ele ia pagar parte da obra aqui para mim, tá? Então, você tem agora infinitas possibilidades. Eu vou fazer só mais uma aqui pra gente ver a parte de financiamento. Então, vem aqui, ó, periódicos programados, eu vou chamar isso aqui, ó, taxa de estruturação de funding. E aí eu vou colocar aqui, ó, uma saída, uma proporção, tá? Eu poderia até colocar um valor, ó, os caras cobraram da gente 300 mil reais para arranjar um banco para aprovar isso aqui, tá? E como é que nós vamos pagar ele? A gente vai pagar aqui, ó, ou como curva de obra, ou como receita de locação, como receita de vendas. Mas vamos imaginar então que não é um valor, é uma proporção. Eu vou colocar aqui, ó, de 0,5%, tá? Do financiamento da obra, eu vou ter que pagar 0,5% para quem? Para esses caras que ajudaram a viabilizar o financiamento. Só que eu vou pagar conforme entra curva de obra aqui, ó, tá? Então se eu der um salvar aqui, ó, deixa eu só mexer mais um pouquinho aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, é uma saída, mas está relacionado à obra. Vou salvar aqui, isso já vem para cá, ó, você já vai ver aqui na obra, ó, deixa eu ver aqui, ó, taxa de estruturação de fundo, ó, tá aparecendo aqui para nós, 112 mil reais. Como é que a gente vai pagar isso? Conforme a curva de obra aqui, ó, tá? Ó, taxa de estruturação de fundo aqui, ó, a curva de obra. A curva de obra andou 1%, aqui andou 1%. A curva de obra andou mais 1, aqui andou mais 1. A curva de obra andou 2, aqui andou 2 e assim por diante. Então você viu que eu vinculei financiamento com obra, mas eu poderia colocar valor também, tá? Então isso aqui foi muito solicitado pelos clientes, então sugiro que vocês usem com bastante força isso. Ó, vamos ver mais uma aqui, ó, um custo relacionado. Vou pôr uma despesa aqui, ó, que eu vou estar relacionando ela com unidades locadas ativas. Vou pôr aqui um valor, ó, de 100 reais, tá? Para bancar o contrato, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, impressão de assinatura de contrato, que é o que a imobiliária está me cobrando. Então isso aqui, 100 reais por evento, conforme cada unidade for locada. Então aqui, ó, você vê, ó, quando é que nós... Opa, cliquei no cara errado aqui, ó, tá aqui em cima, ó. Tá vendo? Então ele vai trazer tudo para nós aqui, ó. Aí ele tá pegando cada unidade locada. Vamos visualizar aqui, ó, o que a gente tem, né? Se eu pegar aqui, ó, no empreendimento, eu tenho dois tipos de locação, uma locação mensal e uma locação diária. Então cada vez que tem uma locação ali, tá gerando um pagamento de 100 reais, tá? Então aqui, ó, eu tenho essa
velocidade de ocupação aqui, né, de salas comerciais, e também tenho essa velocidade de ocupação do Airbnb aqui, ó, tá? Mas vamos lá ver como é que fica na capa. Então, ó, tá aqui, ó. Tem uma despesa aqui que a gente chamou de assinatura de contrato. Tá dando 2 milhões. Por quê? Porque eu alugo e desalugo Airbnb todo mês e as salas comerciais não. Então ele vai fazer uma conta aqui para nós, ó. Olha aqui que interessante. Ó, aqui assinatura de contrato. Aqui não alugou nada, tá vendendo, tá construindo, não alugou. A partir do momento que começa a alugar, ele vai cobrando R$100 aqui de cada locação, tá? Então ele vai cobrar uma dinheirama lá, entendeu? Então é isso que você vai perceber muito facilmente aqui usando a plataforma, tá? Vamos ver se a gente consegue dar mais um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, adicionar. Já falei de receita de vendas, locação, curva de obra, desembolso de terreno, unidades locadas. Vamos fazer aqui uma conta com desembolso do terreno. Tá? Eu vou pegar aqui uma proporção do financiamento da obra. Eu quero fazer coisa louca para você saber que é possível. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 2% do financiamento da obra, que eu vou pagar aqui, ó, de taxas de aprovação. Tá? E o desembolso vai ser conforme o desembolso do terreno. Olha só que maluquice. Então a gente tá pagando aqui, ó, essas taxas aqui, ó, se eu olhar aqui. Se a gente olhar receita, terreno. Tá aqui, esse cara aqui. Tá na conta de receita, na proporção, desembolso do terreno. Eu tô fazendo uma coisa meio confusa de propósito para você saber o seguinte: você tem que tomar cuidado na hora que você tá fazendo também, porque isso possibilita tudo, ó, tá? Olha só, eu tô pagando, o que eu tô desembolsando com o terreno é 4 prestações. O resto é tudo permuta, é tudo um monte de coisa. Então ele tá distribuindo o quê? 2% do financiamento da obra. Aqui, ó. Quanto é que é o nosso financiamento de obra? Vamos ver aqui, ó. Se eu der um visualizar, ó, o nosso financiamento de obra, ele é de 22.400.000. A nossa taxa aqui que a gente acabou de colocar aqui, ó, que é uma taxa de aprovação, né? Ela, deixa eu voltar aqui só pra gente ver. É uma taxa de aprovação, que é 2% de financiamento de obra. Então, se eu der aqui um visualizar, ó, e pegar aqui, ó, taxa de aprovação, 448 mil, né? Se eu pegar aqui, ó, 448 mil e dividir pelo financiamento da obra, que é 22.400.000, eu chego nos 2%. Então, e aí, eu tô pagando como isso aqui, ó? Eu tô numa conta de receita, tá? Aqui, a conta de receita é uma saída, a taxa de aprovação, e eu pago isso aqui conforme desembolso do terreno. Então, ó, aqui, ó, desembolso do terreno. São 4 parcelas de 1 milhão. Só aqui que eu vou desembolsar dinheiro. E aqui, ó, eu tô pagando a taxa de aprovação, que é essa taxa que a gente acabou de colocar. Se eu olhar aqui, ó, o nosso desembolso do terreno tá aqui, é só 4 milhões mesmo. Então era isso, gente, que eu queria te mostrar. Isso permite você a realizar inúmeras possibilidades. O único cuidado que eu te peço aqui é faça com consciência, porque senão você vai mexer ali de um jeito, e aí você vai falar, pô, será que é isso mesmo? Então vai fazendo com cuidado para você sentir, porque isso aqui é muito útil, mas você tem que tomar cuidado ali para você não colocar um número errado, entendeu? Então é isso. Mas é assim, é algo extremamente relevante, importante, que dá assim você tem a maleabilidade para construir aí seus gastos, suas receitas dentro da sua viabilidade, da maneira que você desejar. Ficou muito versátil, tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar. Sucesso nos negócios e até o próximo vídeo. Valeu!